Meus queridos irmãos e irmãs, irmãos nossos da comunidade católica Shalom, vocês que hoje escolheram a nossa paróquia para renovar as promessas de vocês. Hoje, dia bem propício, em que o Senhor nos convida a cingir os nossos rins. Essa expressão bíblica que existe desde o Antigo Testamento é de fato muito cara e especial para todos nós. O povo de Deus sempre cingia os rins para correr, para trabalhar, para ir para a luta diária. Os rins cingidos, já que todas as pessoas se vestiam com túnicas, era para facilitar a mobilidade, para facilitar o trabalho manual e significava estado de prontidão. Todas as pessoas que estavam com os rins cingidos estavam tanto prontas para trabalhar, quanto para lutar, quanto para fazer as suas atividades diárias. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. É assim que se espera o Senhor. Sejam como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Observemos, nós precisamos estar sempre preparados para a vinda do Senhor. Sempre. A vinda do Senhor, diz as Sagradas Escrituras, será sempre como um ladrão, de surpresa. E a comparação que me vem à mente é justamente essa. Nós não podemos deixar para arrumar a casa somente quando a gente souber que hora vem o nosso amigo. A casa deve estar sempre arrumada. E esta casa a qual nós nos referimos é a casa e a morada interior de cada um de nós. Essas moradas devem estar sempre prontas. Por isso, há que termos um alerta. Se o Senhor viesse hoje, será que eu pediria, olha Senhor, eu ainda não estou preparado, espero eu me confessar. Olha Jesus, eu ainda não comunguei, não fui à Santa Missa, não ouvi a Tua palavra hoje, não dediquei à contemplação e adoração, como são os carismas da comunidade. Ou nós, meditei o Santo Evangelho no dia de hoje, parei os meus 30 minutos diários para adorar Jesus. Ou a casa não está arrumada, ou a casa está desarrumada, eu não estou com os meus rins cingidos e ele me pegou de surpresa. A verdade mesmo é que nós precisamos estar sempre prontos, esperando o Senhor. A vinda do Senhor não deve ser para nós um motivo de tormento, não deve ser para nós um motivo de assombro, deve ser um motivo de graça. Em que a gente olhe e diga, a minha salvação está chegando, a minha salvação está se aproximando. Por isso, de maneira muito especial nessa noite, eu queria que nós retomássemos o sentido de cingir os rins. Ele pode chegar à meia-noite, às 3 da madrugada, felizes serão se vos encontrar com os rins cingidos. Nosso momento hoje da nossa vida existe muito improviso. As pessoas vivem muito a lei do momento. Vou me preparar para hoje, vou me preparar para amanhã. O Senhor nos convida a estarmos sempre preparados, sempre prontos. Nada de provisoriedade. Por isso que os compromissos que vocês assumem, as promessas que vocês renovam, deve ser de uma vida entregue a Deus, deve ser de uma vida doada a nosso Senhor. O mundo de hoje, ele vive muito da provisoriedade. É o eterno enquanto dura. Nós na igreja não. Na casa do Senhor, a gente não vive jamais de provisoriedade, jamais de improviso. As coisas de Deus não são assim. Lembro-me dos profetas do Antigo Testamento, sobretudo Jeremias. Ele era conhecido como um profeta da desgraça, porque o povo era infiel.
E ele queria muitas vezes fugir, como tentou fugir Jonas. E Deus diz: aonde você for, eu te encontro. Não tem mais como olhar para trás. O barco já está em alto mar. E nós precisamos estar com os rins cingidos. Não se olha para trás, não se põe a mão no arado para depois se olhar para trás. Vocês recordam que entre as pessoas que foram chamadas por Jesus, teve os que deram sim e teve os que pediram para ele esperar. Vocês recordam disso, sim ou não? Mas Jesus não espera. Mestre, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa eu primeiro repartir a dívida com minha família. Não. Olha para frente. Olha para frente e com coragem. Nada de provisoriedade. É preciso estar sempre com os rins cingidos. Noutras palavras bem claras, é preciso estar sempre em estado de graça. É preciso estarmos sempre em estado de graça. Houve um tempo em que nós, na igreja, atribuíamos a vida religiosa como estado de perfeição. Isso nunca deixou de sê-lo. O problema é que a gente confundia estado de perfeição como estado acima dos outros, e não é acima dos outros. É o estado de perfeição porque nós vivemos os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência na radicalidade. Não por sermos melhores, mas por sermos servidores dos nossos irmãos. Esse estado de perfeição ao qual nós somos chamados a viver por uma consagração ou por uma renovação de uma promessa, é para vivermos radicalmente. E a palavra radical, ela vem de raiz, de profundidade, de quem vai buscar os nutrientes lá no fundo, não de quem vive a sua fé simples e superficialmente. De vocês que hoje renovam os compromissos e as promessas, vão ser cobrado muito mais, porque aqui muito foi dado, muito também será pedido, mas nada além das suas forças, que a graça, ela supõe a natureza, ela leva em consideração o que nós temos de fragilidade e o que nós temos de graça. É por isso que o sacramento age sempre sobre a nossa humanidade. Ela não vai, Deus não espera de vocês super-homens, nem super-mulheres. Deus não espera de vocês, e nem o povo pode jamais exigir de vocês super-mulheres, super-homens, não. Ele chamou pessoas pecadoras como nós, mas que confiassem na graça dele. A nossa confiança, meus irmãos, nunca deverá ser em nossos méritos. No dia em que vocês se confiarem em suas próprias forças, no dia em que vocês depositarem as esperanças única e exclusivamente em vocês mesmos, vocês não vão suportar. Vocês não vão aguentar muito tempo. A gente tem que confiar na misericórdia e na graça de Deus. Se a gente perguntar por que você está na comunidade, por que você ainda está na comunidade, você vai dizer pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quando eu estava no meu 2º ano de seminário, de filosofia, lá na Bahia, eu lembro que um grande amigo meu de seminário, ele agora deve ter seguido sua vida, deve ter seguido o seu rumo, nós éramos muito próximos, compartilhávamos momentos de oração juntos, de adoração, rezávamos com a comunidade, mas também rezávamos individualmente. E eu lembro que numa das etapas do processo de formação ele foi dispensado. Ele foi dispensado e aquilo me abateu bastante. E eu fiquei um tempo em crise, em dificuldade, me perguntando por que ele havia saído. E numa reunião de comunidade, o meu formador, na época, disse assim: Aloísio, agora é hora de você se perguntar, não por que o seu irmão saiu, mas por que você continua. É hora de você buscar as motivações que lhe fazem permanecer no caminho do Senhor. É hora de você descobrir por que você ainda não desistiu
e o que é que lhe sustenta ainda nesta vida. Muitos de nós que não nos fizermos sinceramente esta pergunta, vamos caminhar por caminhar. A gente tem que saber o que é que me prende aqui. A gente tem que estar bem consciente e com os pés no chão de saber o que me faz feliz aqui, o que me faz permanecer e o que não me faz sair. As minhas motivações mais profundas e mais sinceras e verdadeiras. O que não me faz abandonar o Senhor. Nada pode estar acima dele, todo dele. Nem mesmo as amizades, nem mesmo aquilo que eu acho mais bonito. Eu diria até mesmo, você não está aqui só por causa da missão. Padre, mas é carisma da minha comunidade, Shalom, também é evangelizar-me. Mas a missão está em função do amor ao Senhor. O amor ao Senhor deve ser o principal motivo. Não existe missão sem amor a Jesus. Existe? Porque a missão perde o sentido e começa a ser uma espécie de ativismo. Se a pessoa faz, mas sem saber por que faz, ou porque meu superior mandou, ou porque eu sou obrigado a fazer. Não. As minhas motivações são pessoais e institucionais. Institucionais porque eu me inseri num carisma. E pessoais porque eu também amo, não é só porque alguém me pediu. Eu também estou convicto do meu amor ao Senhor. Muitos na igreja que se esqueceram disso, começaram a fazer por fazer. E se esvaziaram, viu? Se alguém lhe perguntar por que você está na comunidade, não vá dizer que é pelos pobres. Porque se não for por amor a Deus, o seu serviço aos pobres vai se acabar. Se alguém lhe perguntar por que você está na comunidade, e você disser para a missão, é mentira. O primeiro lugar é o amor ao Senhor e depois, por amá-lo, é que você vai em missão. É porque eu gosto das amizades, gosto de estar com as pessoas. Não, esse não pode ser o primeiro motivo. Por consequência do amor ao Senhor, você gosta de viver entre os irmãos, mas se eles faltarem com a fé, o seu amor ao Senhor não está ancorado neles. A fé fiducial e única deve estar num amor primordial. Vocês entendem o que eu estou falando? Amor primordial significa primado do absoluto. Um primado do absoluto. Quantos dos nossos irmãos hoje precisam recuperar esse primado do absoluto? E vocês não precisam recuperar. Vocês precisam hoje renovar. Renovar as promessas, renovar os compromissos, é renovar o primado do absoluto em suas vidas. É quando você vai voltar a dizer, sim, Senhor, é realmente por amor a Ti. Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, é para renovar o meu amor. Quando Jesus chamou os apóstolos, vocês lembram qual é a expressão bíblica mais forte que existe? Ele não chamou os apóstolos primeiramente para fazerem. Ele chamou os apóstolos primeiro para quê? Para estarem com Ele. Para aprenderem a beleza de serem discípulos. Em primeira instância, meus queridos, nós não estamos na comunidade Shalom para fazer. Nós estamos primeiro para sermos de Deus. Totalmente de Deus. Porque se fosse só para fazer, você faria em qualquer lugar do mundo. Nunca vai faltar seara para você servir ao Senhor. Mas aqui nós somos chamados primeiro a sermos todos de Deus. E por sermos todos de Deus, é óbvio que a gente vai sentir vontade de evangelizar, de fazer missão, de falar dele para as pessoas, de viver em comunidade, não ficar isolados sozinhos, de nos submetermos às ordens de nossos superiores e encarar isso como prova de amor ao Senhor. Porque se a gente não vê dessa forma, a vida vai criando rusgas. E nós que vivemos em comunidade sabemos o quanto é difícil, sim ou não? É a nossa cruz e a nossa salvação.
Quando é que vai ser a nossa salvação, a vida em comunidade? Quanto maior e mais claro para mim tiver o meu primado do absoluto. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus lavava as roupas dela e as irmãs de comunidade vinham e sujavam de propósito para tirar a paciência dela, isso aconteceu por 30 vezes num dia só. E ela tinha menos de 24 anos de idade. Alguém poderia dizer, saia dessa comunidade, desista dessa vida. Ela disse, não, o meu primado do absoluto está bem claro para mim. Quando a pessoa não tem o primado do absoluto muito claro, muito evidente, as pessoas começam a taxá-la de boba, de idiota, de que ela é muito inocente ou coisas do tipo. Mas somente as pessoas que sabem os motivos pelos quais ela está ali é que encontra sentido de permanecer. Então, não se enganem por outros motivos. O nosso maior motivo é o primado do absoluto. Não se deixem envaidecer pelos elogios das pessoas, pelos reconhecimentos. Não são os reconhecimentos que mantêm o primado do absoluto. É melhor que venham cruzes, é melhor que venham perseguições, porque as pessoas que acolheram o nosso Senhor no domingo de Ramos, na sexta-feira gritaram crucifica-o. Eu recordo-me como hoje, outro exemplo pessoal para vocês. Estávamos numa roda de padres mais velhos e todos discutindo o sentido da nossa missão. E muitos padres disseram assim, a gente está aqui por causa do povo. Estamos aqui por causa do povo. E aquele discurso inflamado, bonito. E o padre Lourenço Kerns, que vale a pena vocês lerem os livros dele, missionário redentorista da província de Campo Grande, ele levantou a mão, americano, fala bem bolado e disse assim, nós não estamos aqui por causa do povo não. Porque o povo tem memória fraca, ele se esquece. Se você pôr sua consagração no povo, você vai quebrar a cara. A gente está aqui primeiro por amor a Deus. E por causa do amor a Deus é que nós servimos os pobres e servimos o povo. Isso não é só uma questão de teorizar a ordem. Isso é uma questão de hierarquia de valores. Nós não somos assistentes sociais. Como diz o Papa Francisco, a igreja não é uma ONG. Nós somos um povo de discípulos do Senhor, que primeiro fomos chamados para estarmos com Ele. E por causa de estarmos com Ele, é que a gente sente vontade de ir aos outros. Porque se também não for para os outros, é mentiroso esse amor ao Senhor. Se ficar só numa realidade intimista, só para si, não é verdadeiro. Todo mundo que ama o Senhor tem vontade de falar dele para os outros, sim ou não? Se não sente vontade, é porque esse amor não é verdadeiro. A missão é consequência natural. Por isso que toda igreja, ela é naturalmente missionária. Naturalmente missionária. Porque a missão, ela surge como prova de amor. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tinha essa expressão assim, quando ele estava ensinando já como bispo aos seminaristas, ele dizia para eles, olha, primeiro vocês adorem Jesus, e depois é que vocês vão para a missão. Mas por quê? Porque vocês precisam contar ao povo aquilo que Jesus lhes falou no sacrário. Se vocês forem primeiro para o povo, o que é que vocês vão contar para eles? Você não teve como mestre, você é discípulo. Primeiro ouça o que ele tem a lhe dizer no sacrário, e depois você conta não aquilo que você sabe, mas aquilo que ele lhe contou. E olha que estamos falando do grande missionário Afonso, que foi também um grande mestre de vida de oração e de espiritualidade. Portanto, meus queridos, desejo-vos que nesta noite todos nós estejamos com os nossos rins cingidos, que nós não precisemos pedir ao Senhor, me espere um minuto,
Me aguarde eu fazer a minha confissão, me aguarde eu participar da missa, me aguarde isso, eu perdoar aquela pessoa. Não. Que eu esteja hoje com os meus rins cingidos. Me espere eu ser uma pessoa menos rancorosa, me espere eu ser uma pessoa menos ambiciosa. Não, não vai dar tempo. Você precisa estar em estado de graça hoje, agora. Os rins precisam estar cingidos. Está esperando o quê? Vai acontecer o quê? Aqui na paróquia, quase todos os dias nós celebramos exéquias. Depois que a pessoa se foi, ela só depende das minhas orações e das suas orações. Portanto, o tempo da graça é o hoje. É hoje o momento que nós temos para cingirmos os nossos rins. E não adianta nós tentarmos justificarmos os nossos erros. Nós precisamos admiti-los, reconhecer e dizer: agora, Senhor, é a hora da minha conversão. Agora é a hora da minha mudança de vida. Já cansei de ser a mesma pessoa sempre. Agora é a hora de eu cingir os meus rins. Preparar a minha alma, como se o Senhor viesse para mim esta noite. Perdoar quem não perdoei, amar quem não amei, de me desfazer daquela mágoa antiga, renovar a minha maneira como olho e como contemplo as pessoas, cingir os meus rins, vestir a armadura do cristão, conforme Efésios capítulo 6, e assim sucessivamente. E para concluir, toda vez que Nosso Senhor compara a vinda do Messias, ele compara com uma festa. E é muito bonita essa linguagem bíblica, porque Jesus sempre foi festeiro. Eu brinco dizendo que ele deveria ter nascido na Bahia, né? Quando o filho pródigo voltou, o que é que ele fez? Festa. Quando Jesus realizou o primeiro milagre público lá em Caná, foi numa festa. Toda vez que ele fala sobre o céu, ele fala como o banquete das núpcias do Cordeiro. Festa novamente. Quando foi que ele instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento do amor? Foi numa ceia de jantar, solene, bonita, preparada como se fosse uma festa. Até o salão foi reservado com antecedência. Ele amava as festas. Foi para a festa de casamento, não faltava a festa da Páscoa, a festa das tendas. Nosso Senhor é de festa. Mas nenhuma festa é sem motivo. Quando a gente passa no domingo à tarde e vê as pessoas bêbadas nos restaurantes, a gente diz: por que você bebeu? Não sei. É muito triste isso, sim ou não? Quem comemora e não sabe por quê. Quem faz festa sem motivos. Por isso, a festa bíblica, a festa a qual Nosso Senhor sempre fala na Sagrada Escritura, ela sempre tem um motivo. E o motivo é sempre esse: Deus está no meio de nós. Então, é muito importante que depois da renovação, depois da missa, vocês festejem como comunidade. Vocês se alegrem em comunidade. Porque o céu é assim. Não é para gente triste. O Papa Francisco, ele é extremamente contra a tristeza, né? Por isso que a primeira coisa que ele escreveu depois de Papa é sobre a alegria. Tristeza é do diabo, alegria de Deus. Os que servem ao Senhor não servem com um semblante de arrependimento ou de tristeza, como se estivessem fazendo algo forçados. Nós servimos porque amamos. Estamos livres espontaneamente para isso. Então, que Nossa Senhora, nossa Mãe, os conduza, os faça permanecer com alegria, para a gente ser testemunho para outras pessoas também. Que eles também nos procurem e vejam em nós pessoas que servem a Ele com alegria, com os rins cingidos, com a couraça da justiça, com as lâmpadas acesas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.